Nós vamos fazer um teste de gravar. Tá, depois se ficar bom, daí a gente repassa. Recentemente eu fui num encontro e acabei descobrindo esse site de encontro, tá? E daí a gente conversou, né, e criamos daí então o grupo dentro desse site do Meetup, o grupo do Getting, que é o grupo então de estudos de tecnologia e imagens médicas. Bom, José. Então é super recente que foi criado, né, e a gente está ao mesmo tempo que a gente vai configurando, a gente já está mandando os convites por e-mail, assim, então vocês devem, quem não recebeu, deve estar recebendo em breve, até porque o site do hospital estava bloqueando o aceite dos convites. Então a gente está mandando, você já tem 29, agora detalhe, tinha 27 membros, agora já tem 29, né, e aqui vai facilitar bastante para a gente marcar os encontros, marcar a confirmação e a lista de participantes, porque as pessoas vão confirmando ali, e a gente consegue imprimir depois a lista. Depois tem umas estatísticas bem legais também desse site para os próximos encontros que a gente tiver. Então a gente dividiu assim, vão ser 10 minutos de apresentação básica, assim, só relacionado ao conceito, para a gente introduzir o assunto, que eu vou tentar ser o mais rápido possível, o mais breve possível, né? E depois vem a parte legal, que a Aline vai montar relatórios dentro do BI que nós temos aqui no hospital, né, que a gente trabalha hoje com a solução da Agfa. A gente tem um BI da Agfa e a gente vem trabalhando já há um ano construindo relatórios. E a terceira etapa, então, vai ser o Dr. Fabrício vai falar sobre casos, situações reais aqui, onde o BI então tem nos ajudado a identificar a oportunidade de melhoria. Podemos apagar já? Lá? Aqui? Aí atrás. Jóia. Bom, até então, até há pouco tempo, na verdade, o BI a gente tem aqui a partir de julho de 2016. Mas muitas instituições ainda estão com o desafio de digitalizar e informatizar. Ainda é a dificuldade hoje de muitas instituições, e ainda existem muitos lugares que não são totalmente digitalizados e informatizados, né? Mas e daí depois, né? Então e agora? A gente já digitalizou e já informatizou. Qual é o próximo passo? Então a gente tem tudo hoje no sistema sendo mandado para os bancos de dados, né? E tem muita informação nos bancos de dados. E como a gente então consegue extrair essa informação do banco de dados, no sentido de a gente poder usar isso para a melhoria dos nossos processos institucionais. Essa é a última opção. Joia. Então esse é o desafio. Claro que para tu ter uma ferramenta que te auxilie nessa gestão da informação, precisa de investimento, né? Então é uma decisão que a instituição tem que tomar de investir e conseguir enxergar que ganhos que vai ter, porque também não é barato, tem muitas opções no mercado, com certeza, né? Mas tem que enxergar que realmente isso vai trazer um benefício para a instituição, porque a instituição tem que investir numa solução e em pessoas para trabalhar nessa solução também. Então, basicamente, o BI ele é uma ferramenta, né, a gente chama que traz a inteligência do negócio, porque a partir do BI tu vai conseguir organizar os teus dados e apresentar de uma forma estruturada para analisar, então, para tomar a decisão em cima de dados, tá? Primeira vez que eu fiz um curso de BI, o instrutor falou assim, que o BI era o olhar de helicóptero. Então tu conseguia enxergar tudo de cima, né? E eu gosto muito de analogias, assim, porque realmente tu te imagina em cima do serviço, tu consegue enxergar então o paciente chegando, a recepcionista dando a chegada, né? Ele vai para a sala de espera, daí o técnico busca, leva ele, então esse tempo entre ele chegar e chegar na sala é o tempo de espera, entra na sala, inicia o exame, finaliza o exame, né? Então tu tem a informação do técnico que fez, materiais que foram utilizados, envia a imagem para o Pax, sabe a hora que chegou, o residente começa a laudar, para de laudar,
assina o laudo, passa para o revisor inicia, termina, tem os tempos de laudo também, até a entrega final do resultado. Então, realmente, o BI te proporciona esse enxergar de cima, esse enxergar de todo, né? Como um olhar de helicóptero. Eu até fui mais longe. Para mim, é um olhar do espaço, né? Porque é tanta possibilidade de tu enxergar a informação, né? Que a informação, digamos assim, o mundo está todo ali, né? E o dado está todo ali. E tu olhando de cima, tu consegue enxergar. O primeiro astronauta que foi para o espaço, quando chegou lá, ele olhou para a Terra e disse: "Bah, a Terra é azul." Ele ficou espantado. "Bah, a Terra é linda e a Terra é azul." Né? Hoje todo mundo, falar que a Terra é azul, todo mundo sabe e tal. Mas a nossa percepção enquanto ser humano e que transita em cima da Terra não é essa. Né? A gente anda na Terra, tanto é que batizamos, né, chamamos de Terra, né, e não de planeta Água. Nem de azul, né? Mas a verdade é que a gente tem muito mais água do que terra no mundo, e quando tu sai e consegue enxergar isso, tem informação, e tu bate o olho e diz assim: a Terra é azul, e a Terra é azul porque tem mais água do que terra no mundo. E o BI é isso, tu olha a informação e na hora tu enxerga aquilo que tu tem que fazer, aquilo que tu tem que melhorar. E a questão da percepção ela é bem interessante, porque nem sempre aquilo que a gente sente ou que a gente imagina que seja está expressa nos dados que a gente tem no nosso banco de dados lá. Tá? Então, só para fazer uma analogia assim, com relação ao BI. Né? Seguindo um pouco ainda nessa ideia da quantidade de água, né? Chamar a atenção para o fato de que como a responsabilidade de quem trabalha com BI é muito grande, né? E de quem toma decisões em cima de dados é muito grande, porque daqui a pouco a pessoa pode olhar: o mundo tem mais água que terra, tem muita água, então nunca vai faltar água, né? E daí talvez tu possa estar tomando uma decisão errada em cima dos teus dados, né? E daí vem a questão da pergunta, fazer a pergunta certa, né? Porque o fato de ter mais água e que nunca vai faltar água é verdade. Os dados estão te mostrando que tem mais água e não vai faltar água. Mas aquilo que interessa para o ser humano não é a quantidade de água, é a quantidade de água potável. Isso que é importante. Então, fazer a pergunta correta, ela é muito importante para tu montar o teu modelo analítico de uma forma correta. O modelo analítico, a pergunta errada ou o modelo analítico errado vão te levar para uma conclusão errada da informação e pode fazer, inclusive, com que tua organização tu pode matar a tua organização, né? Ou mesmo matar uma série de pessoas em cima de uma decisão errada que tu tome em cima dos dados, se tu não analisar a informação de uma forma correta, né? Então, na verdade, se a gente coloca ali a terra, a quantidade de água na terra, a gente vê que muito mais água é salgada, 97,5% da água é salgada, né? A água doce é muito menor e da água para o consumo humano 0,007%. Então, aquela ideia de que tem muita água e a gente não precisa se preocupar com isso, e que então é só tocar a vida e ser feliz, não é bem assim, né? A gente tem que se preocupar na hora que tu bota isso num gráfico, num dashboard e tal, e enxerga a informação, tu olha: não, eu tenho sim que me preocupar com a água potável do planeta e tenho que então economizar. E essa decisão é errada porque eu montei um modelo analítico adequado para a pergunta que eu fiz. E às vezes a mesma pergunta pode ter várias respostas, né? Por exemplo, chega para a pessoa que ingressa exames. Quantos exames tu fez? Ela ingressou 25, ela vai te dizer que fez 25. Aí, desses 25, 2 tiveram um problema lá, não fizeram o exame. Aí chega um tecnólogo: quantos exames tu fez? Eu fiz 23. Chega um radiologista, ele laudou 12. Quantos exames tu fez? Então, é bem complicado mesmo, às vezes, tu chegar em umas respostas simples, né? Perfeito. Eu acho que vem complementar a ideia que a Aline vai mostrar. A ideia do relatório hoje de mostrar essas duas situações. E quem olha de fora, olha o dado e diz: não, mas isso está errado. E na verdade não está errado. Tem a ver com a pergunta que tu fez. Por isso que muitas vezes o pessoal me procura para produzir algum relatório, eu sempre pergunto: tá, mas o que tu quer realmente com isso? Quero produção da ressonância. Tá, mas para que tu quer? Laudo, né? exame realizado. Tu vai utilizar para qual fim? Né? Isso. Perfeito. A outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado dentro das nossas organizações
é com o uso que nós estamos fazendo do BI no sentido de tentar achar um culpado, né? Eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é usar a ferramenta para achar culpados. Daqui a pouco alguém tá desconfiado que determinada produção não está muito boa e quer ver isso e começa a tentar achar culpados, né? E tu montar um modelo que te mostre o dado e que tu tome a informação em cima do dado é muito importante para tu não cair numa cilada. Daqui a pouco tu olha assim, o fulano lá trabalha na sala 5, eu acho que ele não tá produzindo, né? O pessoal me fala, eu vejo, ele faz 5 exames na quinta de tarde e o outro lá faz 50. Tá, mas o que está acontecendo? Eu quero dar uma olhada nesses dados e monta um relatório, né? Então tu entendeu o problema e montar uma análise adequada, né? Então tu vai precisar do técnico que fez, da sala do dia da semana, né? Mas quem sabe tu não precisa dar uma olhada também além do tipo de exame, se esses exames não são com anestesia ou se são procedimentos invasivos e tal. Daqui a pouco, tu identifica que sim, o cara faz 5 porque ele faz procedimentos com anestesia, procedimentos invasivos, não são exames simples. E daqui a pouco, o normal seria fazer 4, ele está fazendo 5, ele está fazendo um excelente trabalho. Então, nem sempre o número, por si só, reflete se as coisas estão boas ou não. Tu precisa, tanto a pessoa que enxerga o dado, quanto a pessoa que monta o dado, o dashboard, a informação, o modelo analítico, precisam conhecer os fluxos, conhecer a instituição, conhecer o sistema, para conseguir analisar a informação e dar um resultado adequado e não um resultado não conforme com a realidade ou com aquilo que tu quer melhorar. Então o BI é isso, ele vai te trazer oportunidade de melhoria. Tu vai conseguir, através do teu modelo analítico, enxergar na hora e saber aquilo que tu tem que fazer, aonde tu tem que atuar, onde tu tem que melhorar. Então, além disso, a gente tem os tipos de entrega, pelo menos na ferramenta que nós usamos aqui, que é a ideia é apresentar para vocês a ferramenta que nós usamos aqui no Clínicas, tá? Nós estamos então com a disponibilidade do painel live, que é a possibilidade de tu montar informação em tempo real do dia, né? E a gente tem montado algumas sinaleiras, então tu define limites e na hora tu enxerga se está verde, se está amarelo, se está vermelho, dentro daquilo que tu definiu como indicador, né? Tu tem o painel normal, que então é a informação de dados históricos, né? Onde tu pode buscar relatórios de várias formas, exportar PDF, doc, XML, enfim. Que aqui a gente tem a informação desde 2009, né? Exatamente. O legal é isso. A gente colocou o BI em 2016, mas todo o nosso banco de dados nós conseguimos olhar para trás também, né? A outra coisa interessante do BI que nós estamos usando aqui, eu estou falando já para vocês também pensarem como que é na organização de vocês e daqui a pouco, se forem planejar isso, que o fato dessas consultas no banco de dados muitas vezes são pesadas. E se tu fizer isso no banco de dados de produção, tu pode ter problemas. Então, a nossa ferramenta está montada num banco de dados do BI específico. Então, o banco de dados de produção alimenta o banco de dados do BI e a partir desse banco a gente faz as consultas. Se travar o banco, eu não estou parando de fazer exame, eu estou parando de produzir. Tá? Outra ferramenta super interessante e que a gente vem usando é o agente de e-mail, né? Então a gente tem montado já alguns indicadores para nos enviar a informação por e-mail e a gente então ter esses alertas, depois a gente pode falar mais um pouco. E outra ferramenta bem legal é a consulta no corpo do laudo. Então a gente consegue, através de termos, ele busca toda a base de laudos e te traz todos os relatórios que tem aquele termo que tu tá pesquisando. Tem algumas referências, porque na verdade a ideia é depois compartilhar isso com vocês, tanto lá na página, quanto quem quiser levar agora. Tá? E a ideia então é a gente ir para a parte legal, que é passar para a Aline, montar na nossa frente aqui, a gente poder tirar dúvidas, fazer perguntas, né? E depois o Dr. Fabrício segue mostrando a nossa prática aqui dentro do Hospital de Clínicas.
Por favor, Eli. Você me botou na responsabilidade, né? A parte legal. Show. Eu vou ter que ficar um pouco de costas para vocês. Deixa eu abrir aqui. Então, esse aqui é a nossa ferramenta BI, tá ligado no banco de imagens do Pax, né? Então, aqui a gente consegue extrair informação de dois bancos, do Pax e do RIS. O Pax a gente vai extrair informações gerenciais, mais como o número de solicitações, informações de tempo de sala, de tempo de elaboração de laudo. E o Pax a gente vai ter informações referente às imagens arquivadas no Pax, tá? Então, aqui vou construir dois relatórios, um no RIS e o outro no Pax. Tá pensando aqui? A gente tá gravando, será que é por isso que não tá pensando? Não. Tá. Então, aqui é o momento que eu defino em qual banco de dados que eu vou estar construindo essa análise, se vai ser no Pax ou no RIS. Eu vou selecionar o Pax aqui. E a análise que a gente vai construir é uma análise bem simples, né? A gente vai construir em 10 minutos. E ela vai representar o número de procedimentos realizado na modalidade de ressonância. Se demorar muito, eu vou sair da gravação e vou abrir fora, tá? Esse computador é mais lento. Ele é mais lento. A gente veio antes e veio Tá? Então, aqui do ladinho, eu tenho todas as informações mapeadas já, a informação do Pax, que estão disponíveis para a gente gerar o relatório. Então, informações, eu vou adicionar esse campo aqui. Então, para a produtividade, o que eu vou precisar, né? Informação da data. Então, eu vou pegar o ano e o mês. Por que o ano? Vou fazer um relatório do ano de 2017. Então, aqui no ano, eu vou colocar um filtro. Vou filtrar e vou dizer que eu quero só o ano de 2017. E o mês, para ele me fazer referência de que mês que foi realizado aquele exame. Depois eu vou para o campo da modalidade, que está aqui, acho que você não vai enxergar. E aqui a modalidade eu vou filtrar também. E vou dizer que eu quero só a modalidade da ressonância, que nesse caso é representado pela sigla MR. Eu já passei. Aqui. Então, no ano de 2017, na modalidade MR, e agora só falta a métrica, que é o número de estudos, que eu puxei aqui também, ó. Agora eu vou para outra aba, a aba resultados, e ele já vai me gerar uma planilha com as informações. No mês de janeiro, quantos exames foi realizado, fevereiro e assim por diante. A gente ainda tem a possibilidade de gerar um gráfico em barras. É o que eu vou gerar agora aqui. Tirar a modalidade. Vou colocar o mês aqui embaixo. Só vou colocar a informação do número no gráfico. Fica melhor para a gente visualizar. Sempre preto, tamanho 12, outro negrito, ok. E pronto, realizamos o nosso gráfico da produção dos estudos de ressonância no ano de 2017, pelo Pax, ou seja, em janeiro de 2017, o Pax tem registrado 483 exames, tá? Quando a gente for gerar esse mesmo relatório na base do RIS, a gente vai ver que a informação ela é diferente uma da outra. Tá? Então, eu vou salvar isso aqui. Agora vamos gerar o relatório na base do Pax, do
RIS, desculpa. Requisição, procedimento. Novamente, vou pegar a informação do ano, do mês. Ano aqui já vou filtrar no ano de 2017, como a gente fez antes. Pegar a informação da modalidade. Vamos colocar MR, RM e o número de procedimentos. Ele vai gerar de novo a tabelinha. Eu já vou gerar o gráfico que fica mais fácil de visualizar. E aqui está a mesma informação que a gente tem lá que a gente extraiu do Pax, agora tem a informação no RIS. Só que em janeiro eu não tenho mais aquela informação de 400 e poucos estudos, e sim 598. E daí a gente pode se perguntar, tá, então tem alguma coisa errada? E na verdade não. Aqui, esse relatório do RIS, ele representa o fluxo dessa solicitação no sistema RIS. E o que acontece? A gente sabe que no fluxo da ressonância, o técnico de radiologia, ele recebe um paciente no equipamento, e daí, por exemplo, se o paciente tem ressonância de abdômen inferior e superior, num único registro, ele vincula as duas imagens dos dois estudos. Então, no Pax, em vez de contar 2, ele conta 1. Então, eu sei que quando eu desenvolver um relatório, tanto no RIS e no Pax, o meu relatório do RIS, ele vai representar o total de solicitações. E o Pax, o total de exames com imagem vinculada. Eu não sei, vocês. Querem fazer uma pergunta? Pode deixar a pergunta para a discussão depois e o Fabrício Pode ser. apresenta um pouco Sim, vou deixar o da produtividade. Acho que sim. Uhum. Boa noite a todos, eu cheguei atrasado. Estava no trânsito. Pode ser desse período mesmo? Acho que esse período é que eu vou pegar o meu, né? Tá, Troca. então vou deixar. Esses relatórios todos foram desenvolvidos aqui no nicho das histórias clínicas, tá? A ferramenta, ela traz alguns modelos prontos, já vem com uns 20 relatórios, mas praticamente a gente não usa nenhum, porque... Depende do mapeamento, né? Um campo que a gente utiliza aqui no HCPA não é o mesmo campo que outra instituição utiliza. E daí um relatório, por exemplo, que eles chamam de produtividade por leito, o campo leito que a gente mapeia que é outro. E daí acaba não tendo... É muito específico da instituição. E a grande vantagem dessa ferramenta que a gente está trabalhando aqui é que ela é aberta para a gente mesmo montar. Ô Aline, o teu é um pouco diferente do meu. Eu queria botar a produtividade de laudo aqui. Bem oferecido, Produtividade de laudo mas já médico num modelo Então, fechado, diferente do meu. que já Vou apresenta trocar aqui. as informações. E tu não consegue muitas vezes entender bem o que ele está te mostrando, né? Não sabe por trás o dado. Aqui é mais lento esse E computador. também, Muito. quando tu precisa de um relatório novo, tu tem que pedir para a empresa desenvolver daí. Então, essa é uma das vantagens que a gente tem visto. No entanto, a gente precisa ter pessoas capacitadas e com tempo para desenvolver essas análises na Quer que instituição. eu aplique aqui? Não, pode aplicar. Você vê tudo claro, No último upgrade, ele foi incluído na solução de imagens médicas o
Eu queria primeiro dizer que nesse hospital a gente tem vários BIs, né? Um deles é o IG, o GEL, esse BI aqui que é o BI da AGFA. O que eu acho interessante falar nesse BI aqui, porque nem todas as instituições têm outros BIs como nós temos o IG, né? Se vocês perguntarem o que mais se usa hoje em dia, ainda é o IG, porque é o mais simples de ver. A gente normalmente não quer ver coisas tão complexas, e pelo IG é suficiente. Tu vai lá, tu também arrasta informações e cruza elas. Qual é a diferença que eu acho daqui? Que aqui tu tem muito mais oportunidades de montar, estruturar dados que tu queira. Qual é a dificuldade? Que tu precisa da Aline. Eu não consigo chegar lá e fazer isso aqui assim tão rapidamente como ela consegue, entende? É muito complicado, né? Tu está trabalhando com cubos, tu tem que entender aquilo ali como ela faz muito rapidamente, esses detalhes que ela falou ali entre RIS com R, né? Não o HIS, o RIS e o PAX, isso a gente tem que entender como é que é feito lá, pequenos detalhes. E aí quem está na física médica, eu sei algumas coisas porque eu estou convivendo perto deles, mas várias coisas eu não sei. Então esse trabalho é conjunto, né? Acho que isso tem que ficar muito claro aqui, né? Que esse aqui não é o único sistema. Eu escolhi o mês de fevereiro porque eu acho que depois de fevereiro eu peguei um cargo de chefia, foi em março. Março eu tive férias, março e maio eu tive férias, eu peguei o cargo em abril, foi uma confusão desde lá. Não dá pra gente ter um pool de produtividade boa. Então acho que foi o último mês assim, que eu consegui produzir alguma coisa boa mesmo, de laudo, né? E eu não vou pegar e botar o nome de ninguém aqui, eu vou botar o meu nome, a minha produção de laudos. Então acho que não fere ninguém, estou mostrando a minha, então não é uma coisa que seja um problema. Se vocês analisarem bem aqui, ó, a gente pode pegar o ano, qualquer modalidade... pode ser? Não, sim, mas eu achei que já estava, que fica muito, ó. Para vocês verem, tá? Eu botei todos os exames que eu laudo, eu não laudo densitometria, então eu não botei ali. Eu posso, se eu quiser botar um mês específico, eu posso botar. Eu resolvi pegar já aqui, esse mês direto, mas eu poderia botar o ano inteiro aqui e escolher um mês ali. Isso tudo ela que montou, né? Então eu vou pegar o meu nome aqui agora. E vai, por exemplo, vai aparecer aqui... É que esse computador ele demora, não é para demorar tanto. Vai aparecer com quem eu laudei o quê, tá? Então, número de procedimentos. Aqui tá todos os exames que eu laudei, tá? Com quem eu laudei. Com esse aqui são residentes, ó, tá? Bem, eu posso ver o número de laudo por especialidade que a gente definiu. Isso que eu já falei lá na semana científica e tal, mas eu acho que vale a pena só dar uma lembrada. O número de laudos que eu liberei, que foram liberados no total, não eu agora, tá? Isso aqui é o número de laudos total do serviço liberado, tá? Nesse mês. A gente pode separar por área de atuação, por o turno que a gente faz, de manhã, tarde, noite. Esse aqui é um perfil de domingo, segunda, terça, quarta do serviço, tá? De fevereiro. A gente também pode ver a origem do paciente quanto ao turno. Se a maior parte dos exames de abdômen, eu posso pegar e trocar aqui, botar a coluna, ó. Demora, não vou ficar trocando muito porque vai demorar muito. Já muda muito, olha como tem pouca coluna sendo laudada. Dentro do que a gente estipulou que era coluna no mês de fevereiro, né? Tá? E aqui todos os laudos dados, ó, número de laudos dados em domingo, de abdômen. Aí eu posso trocar a data, domingo sempre vai ter menos laudo, né? Pelo turno, desculpa, pela origem. E aqui pelo turno, amanhã ali, tarde aqui. As cores não olhem para as cores, tá? Porque as cores é para cada gráfico. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Que a gente pode ir a fundo em várias coisas aqui. Entre elas, saber, por exemplo, o que eu laudei nas terças de tarde de fevereiro, que foi um mês curto. Então, toda terça de tarde. Aí, um chefe meu veio dizer assim, veio perguntar, eu preciso saber qual é a produtividade por método, por período, ou por turno,
de cada médico? Porque a gente teve uma baixa no número de laudos de tal modalidade, por exemplo, de raio-x, e eu quero saber se as pessoas que estão vinculadas ao turno de raio-x, elas estão produzindo raio-x. Eventualmente eles não estão laudando raio-x porque julgam que é mais importante laudar a tomografia ou ressonância, seja qual for o motivo, né? Mas teriam que estar laudando raio-x. Então aqui não está me mostrando isso. Por exemplo, se eu pegasse a Aline, ela é uma radiologista que ela teria que estar laudando raio-x na terça-feira de tarde, botasse o nome dela aqui, marcasse terça-feira, eu ia ver o que ela laudou no mês inteiro. Mas eu não sei qual terça-feira. Por exemplo, pode ser que tenham 4 terças-feiras no mês de fevereiro e numa delas a Aline resolva laudar só tomografia. E essa seja uma, a Aline, o José outro, Pedro outra, a Ju outra, e isso cause um problema de fluxo de liberação de laudo. Tá? Então, o que está mostrando? Foi feito todo esse dashboard, tá? Mas não responde essa dúvida. Nós vamos ter que montar ela, no caso, vai montar uma outra base dessas, que eu só vou colocar o nome do médico, vou botar terça-feira, lá em cima o mês, e aqui vai vir a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, terça-feira. Tá? Daí talvez isso não seja necessário. Para eu ter a visão macro ainda, eu vou precisar ter do mês de janeiro, por exemplo, 3 meses seguidos. Porque tu quer ver o dado sempre ele vindo na tua frente. Né? Esse tipo de coisa que está sendo montado, o BI do IG e o BI do GEL não nos dá. É nesse sentido que a gente tem que usar esse tipo de ferramenta aqui, que eu acho que a gente não começou a usar ainda como tem que usar. Eu acho que nenhum de nós da chefia ainda usa como pode usar isso aqui. Um gerencial mesmo. Gerencial. Tá? Eu acho que a gente pode extrair muito mais do que a gente está extraindo. Claro que é porque talvez a gente tenha começado, houve várias outras demandas nesse meio, a gente parou até de se encontrar e resolver algumas coisas, teve que ser criada uma ordem para que ela pudesse, porque ela também nosso trabalho é para isso, ela tem todos os trabalhos dela lá. Né? Mas eu acho que a coisa vai evoluir para que nós também aprendamos qual é o problema de nós fazermos isso. A gente não sabe o detalhe técnico que ela falou, por exemplo, quando eu uso o banco de um, quando eu uso o banco de outro, onde é que está o erro, como é que eu audito isso. Né? Eu já peguei, todo mês eu venho aqui e pego esse dashboard aqui, várias vezes por mês, mas sempre no final do mês, eu pego esse dashboard, venho cá e tento olhar a produção de laudos que a gente fez naquele mês. E às vezes não bate com o IG, porque eles têm um delay, entende? Existe um delay, né? Outra coisa, esse aqui é um banco de dados que tem um delay de 48 horas. Né? A Aline já falou, tem um live. Eu daqui a uns dias a gente quer formar um banco de dados para, por exemplo, eu avaliar a produtividade dos técnicos. Isso é extremamente importante aqui. Nós temos 60 técnicos, tá? Técnicos, um tem 63 anos de idade, o outro tem 32. Tempos diferentes, tempos de casa diferentes, maneira de trabalho, modus operandi de trabalho diferente, né? Eu acho que a gente não se deu conta ainda que a gente não vai conseguir mudar o modus operandi realmente como a gente quer que fique. Mas a gente tem que tentar alocar de uma forma diferente as pessoas, né? Que, por exemplo, em instituições privadas isso é mais fácil de fazer, né? Tu olha a pessoa e diz, não, esse cara aqui não está funcionando, se eu botar ele para cá, ele trabalha bem de noite, ele dá um monte de laudo de noite, por que eu vou fazer ele trabalhar de tarde? Aqui eu não posso fazer isso. Tem um cara que trabalha muito bem de manhã, mas de tarde, depois das 4 da tarde ele não funciona. O que adianta fazer ele ficar trabalhando depois das 4 da tarde? Aqui eu não consigo fazer isso, mas talvez eu consiga melhorar, né? E eu tenho que olhar isso diariamente, porque diariamente as coisas acontecem. Lembrem, aqui é muito complexo, né? Por isso que o José falou, tu olha os dados, mas tu tem que estar lá em loco, enxergando lá na sala da enfermagem, para saber que naquela tarde que teve a tomografia com anestesia, aquele técnico produziu menos, mas sabe quem é que estava na equipe da enfermagem passando para o paciente? O ciclano. Não é achar o culpado, é achar onde o processo tranca. Então o ciclano ou ele tem que ser reciclado, ou ele tem que trocar. Ele não pode fazer aquilo ali. É isso que a gente tem que começar a operacionalizar aqui dentro, que a gente não operacionaliza ainda. Né? E fora, no mundo privado, é muito fácil. Eu olho o fulano e digo assim, eu olho um mês o fulano. Aí a Aline vem e diz assim,
o fulano não trabalha bem. Eu acredito no que ela me diz? Ou eu olho o dado? Eu posso levar em consideração o que ela está me dizendo, mas daí o José me diz assim, bah, tu